Olá, seja muito bem-vindo ao canal WS Advocacia. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o benefício de prestação continuada, instituído pela Lei 8.742 de 1993, também conhecida como LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Meu nome é Valberto Nascimento Silva, sou advogado inscrito nos quadros da OAB e atualmente atuo em todo o Distrito Federal e em todo o estado do Goiás, em processos de natureza criminal, família e sucessões e previdenciário. Como de costume, gosto de iniciar fazendo uma pergunta. Você sabia que pode ter direito a receber um benefício no valor de um salário mínimo, mesmo sem nunca ter contribuído com um INSS? Se não, e se esse tema lhe chama a atenção, se lhe interessa, fique conosco até o final desse vídeo, que eu vou estar explicando se você tem ou não esse direito. Vamos lá. O que vem a ser o benefício de prestação continuada? De forma simples, foi instituído no artigo 20 da LOAS e determina que deve ser garantido pelo Estado ao deficiente e ao idoso, desde que preenchido alguns requisitos, um benefício no valor de um salário mínimo, para que esses venham a garantir a sua própria subsistência, desde que eles não possam ou seus familiares não tenham como garanti-lo. Mas para isso, precisa ser preenchido alguns requisitos. Vamos a esses requisitos. Em relação ao idoso, é necessário que ele preencha o requisito da idade, ou melhor, o critério etário. Isso quer dizer que o idoso precisa contar com pelo menos 65 anos de idade para fazer jus a esse benefício. O outro requisito a ser preenchido é o requisito da necessidade ou miserabilidade. O que vem a ser esse requisito? Esse requisito significa dizer que, pegando a renda auferida pelo idoso e por todos os seus familiares que residam na mesma casa, deve ser somado essas rendas. Pegar o valor total e dividir pelo número de pessoas que residem naquela casa. Se o valor final dessa soma for inferior a R$ 250, estará preenchido o requisito da miserabilidade. Se não, se superior a R$ 250, não estará preenchido esse requisito. E, em regra, o idoso não fará jus ao benefício. Falo em regra porque logo mais estarei explicando que esse critério da miserabilidade pode vir a ser flexibilizado no caso concreto. Passemos então aos dois requisitos que são exigidos ao deficiente. Bem, ao deficiente, ou melhor, à pessoa com deficiência, é necessário que ele preencha o requisito de ser uma pessoa portadora de deficiência, que deve ser atestada por um laudo médico. E essa deficiência pode ser de qualquer natureza, desde que produza impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esses impedimentos devem produzir um efeito que o impossibilite de conviver em sociedade e de competir em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas por um período que seja superior a 2 anos. Preenchido esse requisito, passamos então a analisar o segundo requisito, que é exatamente o mesmo critério da miserabilidade, como acabei de falar. Os critérios são o mesmo, o cálculo é o mesmo e o resultado deve ser o mesmo. Mas vamos à situação de flexibilização. O que ocorre? Por muitas vezes, as pessoas entravam, ou melhor, tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, entravam com um pedido administrativo no INSS e ele era negado ao argumento de que, feito o laudo socioeconômico, verificado o critério de miserabilidade, chegou-se a um resultado de 243, 245, 250. Resumindo, valor pouco superior àquele que seria previsto em lei para que fosse preenchido o critério da miserabilidade. E assim, o INSS negava o benefício à pessoa que sim deveria e tinha direito a receber esse benefício. Então, o que ocorreu? Essas pessoas começaram a entrar com ações judiciais, solicitando que esse critério fosse flexibilizado. Porque, veja, o fato de uma pessoa receber 1, 2, 3, 10, 15 reais a mais, não significa que essa pessoa tem condição de se manter. Na verdade, 15 reais a mais, a pessoa mal compra um saco de arroz hoje em dia. Como essa pessoa pode dizer que tem condições de viver, de se manter,
de garantir a sua subsistência porque ganha R$ 15 a mais do que aquilo que a lei previa. Levando isso em consideração, os tribunais passaram a flexibilizar esse critério, dizendo então que, desde que comprovado que essa pessoa tem gastos, como por exemplo com medicamentos, já que é uma pessoa com deficiência, ou ainda com alimentos, não deve ser levado de forma tão firme, de forma tão inflexível, esse critério da miserabilidade. Outra coisa que é importante ser levado em consideração, muitas das vezes o INSS colocava no cômputo desse cálculo de renda que a família recebia o valor recebido a fins, ou melhor, a título de Bolsa Família. Então, o Judiciário chegou a uma conclusão de que também esse valor de Bolsa Família não deve ser considerado no cômputo desse cálculo. Assim, se após fazer a análise do seu cálculo de renda familiar mensal, o seu valor foi pouco superior a esses R$ 250, é importante que você procure um advogado de sua confiança para que ele verifique, porque você pode sim ter direito a esse benefício e pode sim estar entrando com uma ação judicial para que o judiciário defira esse benefício a você. Tá certo? E digo mais, não só o judiciário muito provavelmente vai lhe deferir, lhe garantir o direito a receber esse benefício, como você terá direito ainda a receber esse valor atrasado referente aos últimos 5 anos contados a partir do momento em que você deu entrada no pedido administrativo junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Mais uma coisa, é importante salientar que há poucos dias o Congresso Nacional aprovou uma lei que determinava o aumento deste valor do critério da miserabilidade de 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 250, para meio salário mínimo. Ou seja, o cômputo final desse cálculo passaria a aceitar um valor de até R$ 500 por pessoa. Contudo, o INSS ainda não aceita este valor e ela ainda é matéria a ser discutida no Judiciário, mesmo porque o Tribunal de Contas da União suspendeu a efetividade dessa lei, considerando que deve ser verificada a fonte, ou seja, de onde vai ser retirado valores suficientes para pagar esse benefício, uma vez que, a partir do momento em que aumenta-se esse critério da miserabilidade de R$ 250 para R$ 500, muitas pessoas no Brasil passarão a ter esse direito. E mais, se ainda não tiver vencido um período de 10 anos, que é o período decadencial, desde o momento em que essa pessoa entrou com um pedido administrativo junto ao INSS, ela terá direito a receber não somente os 5 anos atrasados, mas até mesmo um período de até 10 anos que é atrasado. Em razão disso, precisamos aguardar o que vai ser decidido pelo TCU e o que vai ser decidido pelos tribunais superiores. Mas, no presente momento, o que podemos garantir é que, se o seu salário, se a sua renda mensal familiar for pouco superior a R$ 250, ou ainda que seja um valor elevado, desde que você comprove que há grandes gastos necessários, como por exemplo alimentação, medicamento, tratamento médico, vestuário, é possível sim afastar esse critério, ou melhor, flexibilizar esse critério da miserabilidade e garantir a você o recebimento desse benefício. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, dá uma curtida, dá um like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda, faz com que o nosso canal cresça e também com que o YouTube entenda que esse vídeo tem uma relevância e assim apresente-o a mais pessoas que, assim como você, podem estar numa situação de extrema necessidade e podem ter esse direito e nem sequer sabem. Bom, o benefício de prestação continuada é um direito garantido pela própria Constituição, lá nos artigos 203 e 204. Então, é um direito seu. Se preciso, lute por ele. Era isso que nós tínhamos para passar no vídeo de hoje. E assim eu me despeço, pedindo a Deus que continue nos abençoando e nos protegendo a cada dia mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.